Mais uma vez, muito bem-vindo a este podcast, A Voz da Frelimo, o espaço que entra em sua casa para trazer visões sobre aquilo que deverá ser feito nos próximos anos por Daniel Chapo e a sua máquina, na certeza de que a Frelimo vai continuar a conduzir os destinos deste país. Hoje, a nossa abordagem vai ser sobre um tema muito importante e que tem estado em voga nos últimos tempos. É precisamente sobre a economia azul. E nada melhor do que o Diretor Nacional Adjunto de Políticas e Cooperação do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Vítor Zimba, a quem agradeço a presença aqui no nosso podcast. Gostaria antes que situasse os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, sobre este conceito. O que é economia azul? Muito obrigado, Galiza, pela oportunidade e saudar também os nossos camaradas que têm estado a acompanhar este exercício de preparação do nosso partido rumo às eleições que se avizinham. Indiretamente à sua questão, camarada Galiza, o conceito de economia azul é ligeiramente novo no nosso contexto nacional. A economia azul ela tem duas abordagens. Uma abordagem é olhar para aquilo que é a componente de exploração sustentável dos nossos recursos marinhos, dos nossos recursos costeiros e de outras águas de massa. E neste conceito de economia azul, ela visa essencialmente explorar o recurso nestas componentes, mas também olhar para a componente de sustentabilidade. Sustentabilidade na perspectiva de garantir a conservação daquilo que é o ecossistema marinho costeiro e de águas interiores. Este é que é o conceito assim de forma muito geral. Mas se tivermos que definir a economia azul, ela é uma abordagem integrada que visa essencialmente fazer a exploração econômica dos nossos recursos na perspectiva de conservação dos nossos recursos para o futuro sustentável. Os nossos recursos entendemos que não estão a ser explorados com sustentabilidade para garantir que as gerações futuras e não só tenham acesso àquilo que o mar, esta bênção que nos foi dada, que nós temos. O que é que a Estratégia Nacional da Economia Azul, e falo-nos também sobre a estratégia, prevê para que tenhamos uma exploração sustentável dos nossos recursos? Bem, essa é uma estratégia, há de perceber que é uma estratégia setorial. Sendo setorial, apesar de ser uma estratégia que ela tem várias componentes envolvendo os outros setores, mas ela tem uma visão de 10 anos, tem uma perspectiva de um horizonte temporal de 10 anos, portanto, 2024, 2033. E ela visa essencialmente impulsionar o nosso potencial econômico, marinho, costeiro das águas interiores, na perspectiva que estes recursos possam beneficiar as gerações vindouras. E ela também promove aquilo que é o desenvolvimento sustentável do capital natural que nós temos no nosso mar, nas nossas águas interiores. Há de perceber que nós temos uma costa muito vasta. Nós temos cerca de 2.700 quilômetros de costa. Portanto, é muita área marinha. É muita área marinha e marítima que nós temos ainda muitos desafios. E é neste contexto que essa estratégia vem trazer uma solução racional. Esta estratégia é acompanhada por 6 pilares estratégicos. O primeiro pilar é o pilar da pesca e aquacultura. O segundo pilar é o pilar das energias renováveis, a indústria extrativa marinha. O terceiro pilar é o pilar do capital natural, ambiente e economia circular. E temos o pilar também do transporte marítimo, infraestruturas e logística. Temos o pilar do turismo e cultura. E temos, por fim, o pilar da segurança marítima. Esses pilares são os pilares que sustentam esta estratégia de 10 anos. E estes 6 pilares eles estão assentes também numa perspectiva de nós termos principalmente 4 eixos estratégicos. E são esses estratégicos que o nosso governo tem estado a trabalhar para poder dar resposta. O primeiro eixo estratégico é o eixo da boa governação. Por ser estratégia e por ser eixo, ele não se circunscreve somente ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca. São eixos que conectam com todos os outros setores, sejam eles setores públicos, segurança, seja transporte, exatamente, as próprias populações. exatamente.
Indo ao primeiro pilar, que é este da pesca e da aquacultura. Nós estamos a ter uma pesca em que recursos são perdidos, nomeadamente pescado. Sabe-se que embarcações há que fazem o arrasto, são cerca de 70 milhões de dólares, salvo erro, que vocês reportam de perdas da pesca. O que é que neste domínio se prevê? E na aquacultura também não temos estado a ter uma produção tão significativa quanto era de desejar. Neste pilar, quais são as previsões e qual é a abordagem que se traz? Bem, este é o pilar muito estratégico do nosso setor do mar, águas exteriores e pesca. Portanto, o subsetor do que nós estamos a liderar, ele concentra-se especificamente neste pilar. Há de perceber que os outros pilares eles estão conectados muito especificamente a outros setores. Mas nós temos por um lado a pesca, não é? E temos por outro lado a aquacultura. Portanto, a pesca é mais geral porque tem mais a ver com aquilo que é a exploração do nosso recurso marinho e costeiro, sobretudo em ambiente selvagem. Enquanto que a aquacultura ele olha mesmo na perspectiva de produção do pescado em ambiente de cativeiro. E este último, há de perceber que pela primeira vez na história, a aquacultura ultrapassou os níveis de produção da pesca como tal. Portanto, dados muito recentes da FAO reportaram-nos isso e isso mostra um desafio que nós temos ainda em produzir o peixe em cativeiro. E a aquacultura, ela essencialmente não só serve para a exportação, não é? Mas também a aquacultura é uma forte base para a alimentação, para a questão da alimentação para a nossa população. Então, ela é uma solução para a componente nutricional. Muito bem. E este é um dos exercícios que o governo, através do nosso Ministério do Mar, Águas Exteriores e Pesca, tem estado a fazer na perspectiva de massificar a produção de pescado em ambiente cativeiro. E quando falamos das energias renováveis, o que é que estamos a dizer? O que é que se faz a nível do mar relativamente a esta questão das energias renováveis? Muito bem. Como deve saber, o mar é tido hoje como o diamante do futuro. Pois. É no mar que nós encontramos muitas componentes que permitem produção e desenvolvimento econômico do país. Portanto, a questão das energias renováveis, ele encaixa-se mais na componente do pilar 2 e também vamos olhar para a questão do capital natural. Portanto, é no mar em que nós temos a exploração dos hidrocarbonetos e a legislação que nós estamos a trabalhar em coordenação com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia na perspectiva de conseguirmos garantir que esta exploração dos hidrocarbonetos em offshore não prejudiquem a componente de produção do pescado. Portanto, estamos a tentar aqui trabalhar na perspectiva de conseguirmos sinergias de modo a que haja sim essa exploração dos recursos, mas também, por outro lado, a questão das energias renováveis, nós hoje não podemos depender muito da energia convencional. Não é? É no mar onde nós vamos ter as plataformas de produção de energia, é no mar onde vamos ter, por exemplo, a plataforma de produção do gás, entre outras matérias, que hoje já estamos como um dos países de referência na produção do gás para o mundo fora. Estamos a abordar um documento importante para os próximos 10 anos, 2024-2033, a Estratégia Nacional de Economia Azul, com Vítor Zimba, Diretor Nacional Adjunto de Políticas e Cooperação no Ministério das Pescas. Este é um tema muito importante que está em voga um pouco pelo mundo, a questão da economia azul. Gostaríamos que subscrevesse o nosso canal, portanto, este podcast, colocando o seu like ou dando um sinal. Igualmente, faça os seus comentários nas diversas plataformas onde este podcast circula. No que diz respeito à legislação de que fez referência, nós temos diversos instrumentos que são feitos. A percepção é que temos muito boa legislação. Temos, por exemplo, o Plano de Ordenamento Marinho, temos outra legislação. O que é que ela vai trazer de diferente a esta Estratégia Nacional de Economia Azul em relação a todos os instrumentos que anteriormente tivemos? Okay. Essa legislação, na verdade, visa essencialmente orientar. Pois. É uma legislação que, desde que nós criamos o nosso Ministério do Mar, Águas Exteriores e Pesca em 2015, o setor foi trabalhar na elaboração de instrumentos orientadores de forma que o nosso processo de lidar e governar o mar não fosse feito de forma ad hoc, fosse feita orientada na base de alguns instrumentos. Nós temos, por exemplo, a questão da nossa lei do mar,
que é um instrumento que foi aprovado em 2019, pelo nosso, foi produzido e aprovado em 2019. Temos, por exemplo, a Política e a Estratégia do Mar em 2017. Nós tivemos em 2021, que foi lançado na segunda conferência Crescendo Azul, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Sim. E muito recentemente, no dia 12 de agosto, Sua Excelência, o Presidente, fez aquilo que foi o lançamento deste instrumento. E é a ideia. A ideia que é a Estratégia de Desenvolvimento da Economia Azul como um produto dos vários instrumentos orientadores que o setor tem estado a fazer. Especificamente na componente, por exemplo, da aquacultura, nós temos vários outros instrumentos que orientam. Temos, por exemplo, a estratégia de gestão da aquacultura e tantos outros instrumentos. Mas todos esses instrumentos visam essencialmente permitir uma orientação específica, orientada para aquilo que é a nossa visão futura, na componente de garantir que os nossos recursos eles possam ser explorados e garantir que esses recursos possam ser preservados para gerações vindouras. Portanto, são muitos instrumentos. Um dos maiores problemas que o país tem, e agora com esta questão do terrorismo, que já vem de 2013 a esta parte, é precisamente da segurança marítima. Certo. De que esta estratégia também faz uma abordagem nos seus pilares. Como é que ela aborda e que saídas é que nós temos para que estes 2.700 quilómetros que o país tem de costa possam ser devidamente preservados ou tenhamos segurança marítima? O que é que aborda a estratégia? Muito obrigado. Há de perceber que este aparentemente é o último pilar da nossa estratégia, é o pilar número 6. Exato. Mas é um dos pilares mais importantes. Claramente. Porque este é o pilar que lida muito com a nossa soberania do país. Sim. Portanto, este pilar da segurança marítima, ela tem sobretudo duas principais componentes. Tem a componente de safety e tem a componente de security. Uhum. E é nessa perspectiva onde dois grandes ministérios conectam-se. Uhum. Onde o Ministério da Defesa Nacional, que lida com a componente de soberania do Estado, faz o seu papel, mas também tem a componente do Ministério do Mar, através do nosso Instituto Nacional do Mar. Portanto, as nossas instituições, o INAMAR, que é o nosso Instituto Nacional do Mar, que está subordinado ao Ministério do Mar, mas também tens a Marinha de Guerra, que é do Ministério da Defesa. Então, é aqui onde há a conexão entre esses dois ministérios, logicamente que envolvendo todos os outros ministérios de interesse na governação do mar. E no que o turismo e a cultura diz respeito, o que é que podemos encontrar? Bem, como deve saber, o nosso país é muito abençoado. Nós temos uma costa bastante rica. Para o turismo. É muito apetecível para o turismo. E o nosso grande desafio é tornar este setor turismo um cartão de visita para o país. E temos estado a trabalhar com o nosso Ministério da Cultura e Turismo e é um dos nossos principais parceiros políticos e com todos os outros parceiros do setor privado. Aqui envolve-se muito o setor privado, porque é a questão do vender a imagem do país na perspectiva de podermos rentabilizar com o nosso turismo. Entra aí a componente, por exemplo, da componente hoteleira, a componente da própria cultura como tal. E é de perceber que a cultura é muito forte. Ela impacta em todas as outras áreas. Daí que nós temos definido um dos grandes eixos transversais, que é o primeiro, que é o eixo de governação, da boa governação, que nos remete a podermos fazer conexão com todos estes eixos e estas componentes. Um dos maiores dilemas que o país tem é precisamente o da cabotagem em relação ao transporte marítimo. Certo. E esta estratégia também aborda a questão do transporte. De que forma? O que é que ela traz e o que é que Daniel Chapo deverá fazer e o seu governo no futuro para que este vasto mar, esta autoestrada marítima, digamos assim, possa dar melhor do que aquilo que nós temos, por exemplo, na N1, com todos os problemas que surgem da degradação da estrada e não só. O que é que se aborda em relação à questão do transporte na estratégia? E como, efetivamente, implementar? Muito bem. Esta estratégia tem no seu pilar número 5 a Companhia de Transporte Marítimo, Infraestruturas e Logística. Uhum. Há de perceber que neste pilar aparentemente complexo, temos lá conectado o Ministério de Transportes e Comunicações. A questão do transporte, cabotagem, está intimamente ligado ao Ministério de Transporte e Comunicações. Portanto, existem trabalhos internos que estão a ser feitos, primeiro como governo, mas segundo como os setores vão se conectando. Estamos a trabalhar na perspectiva de encontrarmos um melhor mecanismo, não só de garantir transporte de cabotagem,
nós temos uma costa bastante rica que permite que as províncias possam interligar-se por via do mar. Mas não só do mar. Através do mar nós podemos conseguir conectar com as nossas águas interiores. Temos bons rios, temos, por exemplo, e lagos. Temos o Lago Niassa, que é um dos maiores lagos a nível de África, que permite essa facilidade de transporte. Mas mais do que garantir transporte, que é o desafio que nós temos, é a componente da proteção deste transporte. Tivemos assistido muito recentemente a algumas situações, mas os setores estão a trabalhar na perspectiva de garantir que este transporte, haja condições que, quando esse transporte for a tornar-se viável, possamos ter também condições. O Inamar, por exemplo, estive a fazer atividades junto com os operadores marítimos, no sentido de garantir boias, coletes salva-vidas, mesmo por perceber que este é um pilar estratégico. Não só garantimos mobilidade por via do mar, mas também garantirmos aquilo que é a segurança, por um lado, mas também a proteção desta deslocação. Bens e serviços que possam ser colocados em prática por via do mar, dos rios e dos lagos. Esse é o grande exercício que nós estamos a fazer e é o desafio que nós temos agora. Estamos a trabalhar na perspectiva que, no próximo ciclo de governação, isto possa estar alavancado, porque já começamos a trabalhar e há já a legislação que está em curso para podermos implementar estas ações. Vítor Zimba, diretor nacional adjunto de Políticas e Cooperação no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, foi o nosso convidado para este podcast. O nosso muito obrigado pela sua participação. Acompanhe-nos nas plataformas que aparecem em rodapé. Não se esqueça igualmente de deixar o seu gosto para que receba notificações para os próximos podcasts e desejamos assim muito boa campanha, que tudo corra da melhor forma e faça o melhor para que a Frelimo continue a trabalhar para o povo moçambicano e Daniel Chapo seja efetivamente o presidente que segue na governação do nosso país. Muito obrigado. Feliz